Olá pessoal, meu nome é André Rabelo e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aí nas aulas de análise gráfica, tá? Hoje é a número 2, vou falar sobre médias móveis. Então, o que é uma média? Média, como todo mundo conhece, né? No exemplo mais clássico, por exemplo, a gente tem uma sala de aula de 20 alunos, cada um tem uma nota, a gente soma a nota de todo mundo e divide pelo número de aluno, que são os 20, e você tem a média das notas da sala. No gráfico é a mesma coisa. Então, só que a gente faz a média dos candles, dos fechamentos dos candles. Então, aqui na figura, por exemplo, eu estou mostrando como que foi marcado esse pontinho aqui da média. A ligação dos pontos forma a linha da média, certo? Aqui eu estou usando uma média de 9. Então, eu peguei os últimos 9 candles. Se você contar dentro desse quadrado, tem 9 candles. Marquei aqui qual foi o preço que cada um deles fechou. Lembrando que os verdes fecham em cima, os vermelhos fecham embaixo. E aí, aqui somando esses 9 fechamentos e dividindo por 9, você tem aqui exatamente o valor que seria a média dos últimos 9 candles. Então, fazendo isso para cada um deles, você tem a média dos últimos 9, e aí você vai marcando e forma a linha da média móvel de 9. Existem médias de vários números, tá? Aqui no caso eu estou usando como exemplo a média 9, tá? E os tipos de médias mais usados são a média móvel aritmética, que é exatamente esse cálculo que eu falei, né? Usando de exemplo aí uma sala de aula, que é simplesmente você dividir pela quantidade de candles a soma dos valores, tá? E existe a média móvel exponencial, que ela também faz uma média, porém ela dá mais peso para os últimos candles. Então eles têm mais valor no cálculo, eles têm mais peso no cálculo. Então ela fica um pouquinho diferente. Se vocês tiverem curiosidade de procurar a fórmula dela, pode procurar na internet, mas não é importante pra gente aqui ver como funciona, tá? E o que ninguém fala, né, que você vai ver vários vídeos aí o pessoal usando aritmética exponencial, mas você não vai saber por que hora uma usa uma, por que hora usa outra. Normalmente a exponencial ela é mais eficiente para você analisar uma entrada. Então você usa ela para ver se está na hora ou não de você comprar. E ela é usada normalmente com números menores. Por exemplo, o pessoal usa média de 9, média de 8, o pessoal usa bastante. A aritmética ela é mais usada para você ver a tendência do papel. E ela é mais usada com números maiores. O pessoal usa ela para 21, para 200, tem gente que usa para 400. Ela é mais para você ver a tendência. Então, para ver a tendência, não tem porque você dá um peso maior nos últimos, sendo que você usou muitos candles para fazer essa média, tá bom? Bom, tipos de média mais usados. Eu coloquei aqui no gráfico, né? E coloquei as médias. E aqui essa rosa é a média de 9 exponencial, que ela é bastante usada. Inclusive em vídeos para frente a gente vai falar de setups nela. E tem a média de 21 aritmética, que também é bastante usada, que é essa azulzinha aqui. E a média de 200, que é essa verdinha. Você vê que a média de 200, quanto maior a média, mais descolada dos preços ela é, porque ela pega um período muito grande. Então pode ser que tenha períodos que teve muita oscilação de preço, períodos com pouca, e na média seria esse risco aqui, tá bom? Aqui outras médias muito usadas, essa aqui, por exemplo, quem usa muito é o Stormer. Se alguém for acompanhar aí no YouTube, vai ver. Ele usa muito a média de 8 exponencial e a média de 80 ele usa também exponencial, tá? Que são essas duas médias aqui. E para que servem as médias? As médias elas são ímãs dos preços, tá? Elas servem normalmente para mostrar a direção, também se o gráfico está em tendência de alta ou está em tendência de baixa. Elas servem como suportes e resistências. No próximo vídeo a gente vai falar sobre suporte e resistência, aí dá para explicar melhor. E também elas funcionam para você identificar setups de entrada ou de saída nos ativos. Tá? Então aqui, ó, só para mostrar o que seria que elas são ímãs. Né? Você vê que quando ela vai se afastando, quando o gráfico vai se afastando da média, ele tende a voltar para ela. Tanto que o gráfico fica como se fosse uma escadinha, tá vendo? Então ele começa a afastar da média, ele volta para ela. Começa a se afastar, volta para ela. Começa a se afastar, volta para ela. Tanto na tendência de baixa, quanto quando ele inverte para a tendência de alta.
ele sempre vai e volta para ela, vai e volta para ela, vai e volta para ela. Então, quando o pessoal fala, essa ação já está muito esticada, eu não vou entrar, que vocês vão ver muita gente falando isso no vídeo, é quando acontece justamente, por exemplo, essa queda aqui, ó, caiu até aqui embaixo, eles falam, ó, tá muito esticada, não dá mais para eu vender, tá na hora já de comprar, porque ela tende a voltar para a média. É lógico que para você fazer isso, você precisa ter algum sinal para você comprar também. Porque se você simplesmente pegasse ela aqui achando que está afastada no meio aqui, ó, você ainda ia perder metade do seu dinheiro, que ela vai cair mais metade aqui. Então não basta só você olhar se está afastado ou não, mas é um fator para você avaliar a entrada. Tá? Elas mostram também a direção. Normalmente, se elas estão apontando para cima, é uma tendência de alta, principalmente se a média menor, que no caso aqui, por exemplo, a 9 é a rosa, está por cima da média maior, que no caso aqui é 21. Então você vê que quando ela cruzou aqui, ó, a média, ele inverteu a tendência para alta. Muita gente compra ou vende o cruzamento das médias. Na maioria das vezes dá certo, mas às vezes não dá. Por exemplo, dá certo em ações com tendência, tá? Se for uma ação que estiver totalmente lateral, não vai dar certo. Mas, por exemplo, aqui essa que tem uma tendência, né? A Petrobras aqui no gráfico mensal, você vê que ela cruzou aqui a média aqui, ó, no começo, a 9 passou a ser embaixo da 21. Então, se o cara vendeu aqui e ficou esperando para comprar quando ela virasse, ele comprou aqui. Ele pegou só esse pedacinho e já vendeu aqui de novo. Aqui ele ficou no 0 a 0. Né? Aqui quando ela voltou a cruzar, ele comprou de novo e assim vai. Então tem gente que usa isso como se fosse um setup. Tá? Então a média menor por cima e a média maior por baixo está na tendência de alta e o contrário está em tendência de baixa. Tá bom? E sobre ser resistência e suporte é justamente quando está em tendência de baixa, a ação tenta subir, ela exerce uma resistência no preço e faz voltar. Ela tenta subir, exerce uma resistência, tenta voltar. E quando está em tendência de alta, ela tenta cair e faz um suporte do preço e ela volta de novo a subir. Faz um suporte, ela volta de novo a subir. Tipos de candle X médias. Então, como eu conversei com vocês no vídeo anterior, né? Muitas vezes dá um sinal, um candle de martelo, alguma coisa, e não é necessariamente a hora de você comprar, a hora de você vender. E as médias, elas te ajudam com isso. Muitas vezes faz um martelinho batendo na média, tá vendo? É uma hora de comprar. Faz um martelinho batendo na média, é uma hora de comprar. Então, isso já envolve a segunda combinação, né? Que lá no primeiro vídeo eu falei de várias coisas que você olhando ao mesmo tempo te fariam entender que era hora de comprar. Então aqui também, você vai usar o tipo do candle que você viu no vídeo anterior com a média para identificar se é uma hora de comprar ou não. E mais coisas também que a gente vai falar mais pra frente. Bom, e aonde eu encontro os gráficos para fazer essa análise, né? Eu estou mostrando os gráficos aqui, mas não falei para vocês de onde vocês vão olhar. Então, assim, tem sites que você consegue olhar os gráficos de forma gratuita ou de forma pagando, também assinando. Existem as corretoras, onde você também consegue olhar os gráficos. E existem plataformas de trade que você paga, que são exclusivas para trade e tal. Essas daqui você também consegue, às vezes, dentro de corretora, um desconto, ou dependendo do tanto que você opera, você consegue acesso a essas plataformas. Eu não recomendo você pagar uma plataforma se você não for usar muito. Se você, por exemplo, vai usar um tempo gráfico de semana, você não precisa de uma plataforma dessa, porque você vai olhar o gráfico nas sextas-feiras, no sábado, no domingo, entendeu? Você vai olhar uma vez por semana, então não tem por que você ter uma plataforma de trade. Agora, se você for fazer um scalper, por exemplo, você precisa de uma plataforma dessa, não tem jeito. Tá? Então depende muito. Aí eu vou abrir aqui agora os sites para vocês e vou mostrar aqui algumas opções de onde vocês podem ver os gráficos aqui, tá? Bom, então aqui uma das opções, né, para você ver os gráficos é aqui no Investing, brinvesting.com. Tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Você vem aqui em gráficos. Clicar aqui no cantinho para ele aumentar. Aqui. E aí você pode colocar os indicadores por aqui, ó. Por exemplo, média móvel. Pode colocar aqui a média móvel comum, a média móvel exponencial. Tá vendo?
e vários outros setups que você quiser, vários outros indicadores que você quiser aqui, você pode colocar também, tá? Aí aqui na configuração você pode configurar os períodos, tá? Aqui 9 mesmo, aí você muda a cor, você pode vir aqui e colocar 21 aqui, por exemplo, né? Pode colocar bandas de pointer. Pode colocar o outro indicador que eu gosto bastante também, RSI, tá? Pode colocar outros indicadores também. Eu não aconselho que você coloque um monte de coisa, tudo que vier aqui na sua cabeça, colocar aqui, porque você só polui o gráfico e fica cheio de sinal falso, tá? Mas daqui com o tempo vocês vão aprendendo. Você consegue salvar também aqui o layout, tá? Eu tenho alguns salvos aqui, tá vendo? E aí você faz uma conta aqui, um login, acho que dá para usar o login do Google, se eu não me engano. E aí você pode ficar usando o Investing aqui. Tem também a opção do Trading View aqui. Você consegue ver também aqui gráfico. Eu não gosto muito dele porque ele tem a versão grátis dele não deixa você colocar acho que mais de 3 indicadores. Aí eu não tentei fazer uma conta também nele para ver se ele aceita mais. Mas muita gente usa ele também. E a outra opção que eu comentei é na sua própria corretora, né? Que tá, por exemplo, na minha conta da Rico. E aqui eu tenho o gráfico também, tá? E aqui também eu posso colocar os indicadores. E aqui eu posso mudar o tipo de gráfico, mas é o de candle mesmo. E aqui eu posso mudar o tempo gráfico, tá vendo? E nos outros também eu posso mudar o tempo gráfico. Aqui tá o dia, tá vendo? Eu posso mudar para outros tempos gráficos. E aqui também. Posso mudar para outros tempos gráficos, tá vendo? Então, e o mais importante que eu ia esquecendo também é que você tem que colocar o ativo que você quer olhar, né? Então aqui no cantinho você coloca o ativo, né? PTR4 para ver Petrobras. Você muda aqui e ele vai te mostrar a Petrobras. Aqui está no gráfico de 15 minutos, você muda para um dia, você pode mudar para um mês e assim vai, tá? Então aqui, por exemplo, Bovespa, que é o da Bolsa Geral aqui do Brasil. Então você consegue ver também, tá? No vídeo anterior que eu tinha falado sobre tempos, eu não sei se eu não lembro se eu comentei, mas normalmente o tempo gráfico que você usa indica também mais ou menos o tempo que você quer ficar no papel. Então é sempre alguns do tempo que você está usando. Se você entra num gráfico de hora, normalmente você quer sair em algumas horas. Se você está operando pelo gráfico de dia, você quer sair em alguns dias. Se você quer entrar no gráfico de semana, algumas semanas. Então, normalmente assim, até umas 5, 6 do tempo que você está usando é o tempo que você quer sair. Num gráfico mensal, por exemplo, você vai carregar uns 5 meses. O gráfico mensal é o que te deixa mais tenso se você acompanhar todo dia, porque vai acontecer, por exemplo, você comprar uma ação e ela cair 15% às vezes ao longo dos meses, mas se o seu setup funcionar direitinho, no fim do período você vai ter um resultado bem maior do que se você operasse num tempo gráfico pequeno, tá? Bom, e para finalizar eu deixei essa frase, né? Você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Né? Que assim como a gente tem a influência das pessoas com quem a gente passa mais tempo, o gráfico também tem influência da média dos últimos candles, tá? Então é muito importante que vocês aprendam como funcionam as médias móveis e qual o comportamento do gráfico. E é sempre importante você olhar a ação que você está mexendo, como que ela se comporta em relação às médias. Vai ter uma ou outra ação que não está nem aí para a média. Você vai usar uma média de 21 lá e você vai ver que ela não está nem aí. Ela passa reto, não funciona como suporte, ela passa reto, não funciona como resistência. Ela simplesmente ignora aquela média. Então, para aquela ação, não vai ser tão eficiente a média que você avaliou ali. Então, assim, para tudo que a gente vê nessas aulas aqui, é importante que você veja no ativo se faz sentido. E como que eu faço isso? Eu vejo o passado, eu vejo que já passou e vejo se realmente aquela média exerce algum poder em relação ao gráfico, tá bom? Então no próximo vídeo aí a gente vai falar sobre suportes, resistências, topos e fundos, tá bom? Aí a gente tendo a noção de candles, de médias, de suporte, resistência, topos e fundos, acredito que já dê para falar aí de alguns setups, de algumas coisas, como funcionam, tá bom? Então se você gostou, eu peço que você compartilhe, principalmente com quem tem interesse nesse assunto. Comente, né? Se você teve alguma dúvida, eu não consegui explicar alguma coisa. E se inscreva se você quiser receber alerta dos próximos vídeos, tá bom?
Por hoje é isso. Obrigado.